Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, pela grande rede de rádio brasileira. Você nos acompanha também pelas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você sabe, na tela do computador você vai encontrar o caminho para a nossa Jovem Pan Online e lá você terá uma grande grade de programação, mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assisti-los quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. E entrevistas especiais como essa que nós vamos fazer agora com o Sidney França, que é carnavalesco da Escola de Samba Mocidade Alegre. Jovem, o Sidney está conosco aqui, vai nos ensinar um pouco mais da função de carnavalesco. Sidney, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado pela presença. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de começarmos a nossa conversa aqui, eu perguntei qual é a sua idade, você é jovem, né? 34 anos. Falei, começou quando na escola, né? Aí dá para você contar de forma resumida, começou muito pequenininho, né? Pois é, conforme ele disse anteriormente, eu frequento a Mocidade Alegre desde os meus 2 anos de idade, né, levado pela minha mãe, que era passista da escola. Tomei gosto, me envolvi desde da parte sambística, desfilando, componente, até chegar a carnavalesco da Mocidade Alegre. Legal. E que alguém o influenciou para ingressar no mundo da função de carnavalesco? Olha, vem, claro, da aptidão, do gosto pelo barracão, pelo ateliê, ver o surgimento, a criação do carnaval, e tem, sim, muita inspiração dos antigos da Mocidade Alegre, principalmente Juarez da Cruz, Elaine, que são falecidos, né? Enfim, inclusive Elaine, irmã da atual presidente Solange, são pessoas que me embalaram para esse ofício, me ensinaram muita coisa e mostraram os segredos de um barracão de escola de samba. Carnavalesco da Mocidade, há quanto tempo? 3, 4 anos, é isso? 7 carnavais. 7 carnavais. 7 carnavais. E quando você para pensar, o que é que mudou nesses últimos 7 carnavais na sua cabeça como carnavalesco? Olha, mudou, a responsabilidade é a mesma. Talvez o que tenha mudado é a visão de que o mais importante não é ganhar o carnaval, né? Num carnaval técnico como nós temos hoje em dia, parece até contraditório, mas é verdade. Eu vejo que a minha grande satisfação hoje é realizar um grande trabalho que orgulhe primeiramente aos integrantes da própria Mocidade Alegre, que possam se orgulhar, se honrar pela sua escola, mas também o público que prestigia o Carnaval de São Paulo. Então, quando termina um desfile da Mocidade e as pessoas me cercam, elogiando, impressionadas e enfim, né, deslumbradas com tudo que foi apresentado, aquele é a minha grande recompensa, meu grande prêmio. Mais até do que o próprio campeonato hoje, eu posso dizer. Mas quando não vem o título, vem cobrança? Sempre acontece. Primeiro a autocobrança, porque a gente também se cobra. Poxa, né? Como aquilo pôde dar errado? Como aquilo pôde não acontecer? Sendo que a gente teve um ano inteiro de estratégia, de planejamento. Mas, dependendo do ocorrido, a gente tem que erguer a cabeça e falar, olha, isso acontece mesmo, e utilizar como uma experiência construtiva. Por exemplo, em 2011... a Mocidade Alegre ficou em 7º lugar, né, ficou até fora do desfile das campeãs, porque quebrou uma alegoria, né, um carro alegórico que, aliás, era o carro mais esperado pela própria escola no desfile. Ele não entrou, que falava do cinema 3D, ele não entrou na pista, porque ele era todo envolvido com painéis em alta resolução, com imagens de cinema, e por causa de peso, né, teve um equívoco com o eixo e o carro não entrou no desfile. Então ficou a responsabilidade de que, ficou a mensagem, o aprendizado também, de que a função do carnavalesco não é só sonhar, mas também ele tem que ter um sonho realizável, né? Um sonho responsável, digamos assim. E desde lá eu vejo que assim, eu amadureci bastante nessa questão de não só imaginar, mas também viabilizar para que aquilo aconteça com praticidade e principalmente com o resultado esperado. Esse é um detalhe interessante que você falou, porque acontece muito no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem aquela curva, né, para começar a escola a desfilar. E eles fazem carros maravilhosos também, grandes alegorias, e é uma dificuldade para o carro entrar na pista, né? Quer dizer, e todo ano é a mesma coisa, é uma dificuldade, alguns não entram, alguns quebram, alguns batem em árvore, aquele negócio todo. Não é só em São Paulo, é também no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, esse detalhe é esquecido. O cara lembra só na hora, meu Deus, esqueci de medir a largura da pista. Isso às vezes acontece? Olha, cada vez menos, porque como você vai aprendendo com pancadas, né? Você vai aprendendo com as dificuldades, com as limitações, e também o carnaval vai ficando cada vez mais acirrado, mais técnico, mais disputado. Então, os mínimos detalhes que, de repente,
antigamente passavam desapercebido, que a gente não notava, hoje a gente nota com mais cuidado. Até questões mínimas mesmo, como você disse, medidas de base de alegorias, peso, enfim, questões que aparentemente são simples de se resolver na última hora. E na hora pode derrubar a escola. Exatamente. Não é então, verdade? cada vez mais nós temos cuidado com o planejamento do carnaval para que não haja, na última hora, nenhum imprevisto, nenhuma surpresa desagradável. Para elaborar, criar, montar, é o ano todo ou é por alguns meses? Por alguns meses. Na verdade, quando a escola define um enredo, claro que cada escola de samba tem um modelo de definição de enredo, né? Para 2015, Marília Pêra. Exatamente. Na Mocidade Alegre de 2015, o enredo é sobre Marília Pêra, Tá. toda a carreira de Marília Pêra. Então, quando nós definimos o tema na escola de samba, o carnavalesco ele tem um tempo de pesquisa, criação e desenvolvimento. Perfeito. Então, ele não pode passar o ano inteiro nesse processo, porque senão ele compromete até o desenvolvimento prático, né? A parte prática do carnaval. Serralheiro, marceneiro, escultor, pintor, costureiras, aderecistas. Então, Tem quanto tempo para fazer esse planejamento? Olha, e depois começar o pessoal colocar a mão na massa? Eu procuro, pelo menos na minha forma de trabalho, o que eu desenvolvi juntamente com a direção da Mocidade Alegre, é um padrão que de abril até julho nós ainda temos esse tempo de pesquisa, de criação. De julho adiante, nós iniciamos barracão e ateliê, né? O ateliê para produzir os protótipos das fantasias das aulas e o barracão o início da serralheria, que é o primeiro processo de construção dos carros alegóricos. Então, todo esse processo prático nós iniciamos em julho, né? Então, a gente se dá esse prazo, abril a julho, para concepção. Você usa material do carnaval passado? Quando possível, sim, né? É claro que a gente procura reaproveitar peças e não soluções prontas. Então, por exemplo, eu tenho um mago e eu preciso de uma outra figura humana nesse carnaval que tem uma anatomia similar. Então, de repente, dá para usar o isopor, mas o próprio escultor e pintor fazem um trabalho de adaptação da estética, mas o volume da peça, a anatomia da peça pode ser reaproveitada. Serralheria é alguma coisa também. Nem tudo, porque nós temos a serralheria estrutural e a serralheria de acabamento. Né? Geralmente a serralheria de acabamento fica comprometida, porque ela se modela de acordo com alguma solução estética muito aparente. Então não dá para você reaproveitar, que vai ficar muito evidente aquela reutilização. Agora, se é uma serralheria estrutural, que é da base mesmo, do chassi do carro, a coluna central do carro, e dá para reaproveitar. Você trabalha com orçamento? Quer dizer, você vai fazer um planejamento, olha, você tem X para gastar. Ou não? Como é que funciona isso? Não X para gastar. O que nós procuramos fazer é o seguinte, olha, nós desenvolvemos as alegorias e as fantasias, então o orçamento para desenvolver aquela solução. E aí, claro, se vê que está muito fora do orçamento da escola, a própria presidente vai me chamar e vai falar assim, olha, vamos buscar uma outra alternativa. Tira o pé, né? Exatamente. Vamos tentar alguma outra coisa para poder chegar num resultado igual. Porém, essa solução até agora desenhada, nós não teremos como executar. A compra do material normalmente é feita com muitos meses de antecedência para, digamos assim, conseguir bons preços, ter a garantia de prazos de entrega cumpridos. Sim. É assim? Exatamente. Principalmente tecido, pluma, também é algo que quanto antes você conseguir definir, os preços praticados pelos fornecedores são menores, você consegue as plumas de melhor qualidade, os tecidos também chegam com mais agilidade para a reprodução. Então, essa programação antecipada impacta também no volume de trabalho que se estende mais pela reta final. Digamos que de dezembro adiante, as coisas ficam tudo muito mais difíceis junto aos fornecedores. Até porque tem as escolas de outros grupos que têm um menor poderio financeiro e elas não conseguem antecipar as compras. Então, vai juntar as escolas que se atrasaram de grupos superiores com as escolas de grupos inferiores que realmente só vai ter dinheiro para investir na reta final. E aí você se equivoca todo. Então tem sim um planejamento, uma estratégia de definição de material a ser utilizado com antecedência para não comprometer. O grupo do carnavalesco da escola, no seu caso, por exemplo, é composto por quantas pessoas? E quem é que dá a palavra final? Está pronto, vamos fazer esse tipo de fantasia? É vocês que definem ou passa pela presidência? Olha, cada escola de samba, cada carnavalesco tem um formato. Claro. Né? Na verdade, o trabalho de um carnavalesco, aliás, ele só é bem sucedido quando ele se entrosa com o padrão e com a estrutura da escola. Então isso é um casamento entre ideia e realização.
Então, vou falar pela minha experiência, até porque eu nunca trabalhei em outra escola de samba além da Mocidade Alegre. Falando da Mocidade Alegre, é assim, eu faço o trabalho de criação, de desenvolvimento, eu faço o trabalho de conceito do próprio carnaval, apresento para a direção, né, uma vez aprovado, segundo viabilidade financeira, segundo a própria identidade da escola. A escola tem que se reconhecer naquela criação, né, porque cada escola de samba tem uma identidade, tem um padrão, então não é um trabalho feito aleatório, é um trabalho feito para suprir as necessidades de uma escola. Essa é a função do carnavalesco. Uma vez o carnavalesco, no meu caso, uma vez eu criando tudo isso e passando pelo crivo da direção, nós vamos para a fase de execução. Na fase de execução que entram outras pessoas além de carnavalesco e direção. Então, por exemplo, hoje eu tenho figurinista, chefe de ateliê, costureira piloteira, nós temos toda a equipe de barracão, que vai desde o chefe de decoração, o serralheiro, o marceneiro, o escultor, o pintor. Então, todas essas pessoas, elas fazem um trabalho segundo as instruções daquele projeto idealizado pelo carnavalesco e aprovado pela direção. Então, quer dizer, qualquer necessidade de alteração, nós recuamos um passo. Então, se o serralheiro falar, olha, isso que você projetou está inviável, então eu vou recuar. Então, eu vou analisar a dificuldade dele para não ferir a solução que se dá na plástica do desfile. Eu posso resolver alguma coisa sozinha quando é uma questão estética e conceitual, mas quando é algo que é estrutural ou que envolva custos, aí eu recuo também para a direção da escola. Então é um trabalho em que eu estou sempre fazendo o intermédio entre a mão de obra e a estrutura da escola, que é quem paga, é quem gere, é quem administra todos esses recursos. Já aconteceu de o trabalho estar sendo desenvolvido, você olhar e dizer o seguinte, não era bem isso que eu estava pensando? Ou você está fazendo diferentemente daquilo que nós combinamos, ou não era bem isso que eu estava pensando? Isso acontece? Olha, já aconteceu, mas no passado, quando eu ainda não tinha muito essa noção de como me comunicar com os profissionais da escola para chegar no resultado. Em cada departamento. Né? Isso. Hoje isso não acontece tanto, porque quando eu apresento, por exemplo, para o serralheiro qual é a ideia daquele carro alegórico, qual é a ideia daquele elemento cenográfico, enfim, hoje eu já tenho mais maturidade, desde aquilo que eu quero até as condições da escola estruturais, o tamanho do barracão, a altura, porque de repente o carnavalesco imagina algo que não está dentro da estrutura física da escola. Por exemplo, até 2012 a Mocidade Alegre tinha o seu barracão embaixo do viaduto Pompeia, que passou por um incêndio, enfim. Lá o viaduto era de até 4,5 metros de altura, ou seja, limite, né? Os carros eles eram feitos em módulos. Hoje nós estamos num outro barracão, numa área cedida pela prefeitura, que a escola construiu nessa área cedida, e esse barracão ele chega até 9 metros de altura. Claro, tem a questão do transporte, passar embaixo de pontes para chegar até o Embi, é uma questão de transporte, mas a questão de montar o carro e ver ele dentro do barracão é possível. É possível. Hoje é possível. Então, quer dizer, isso impacta também na forma como eu passo o trabalho, como eu idealizo o carnaval da escola e como os profissionais que estão ali, no caso, o serralheiro, o marceneiro e a parte de criação estão alinhadas para que aquilo aconteça. Então, isso também impacta. Entendi. Em todas as funções existem as pessoas que se diferenciam, evidentemente. E algumas que estão rumo a esse patamar. Né? Você é jovem e, sem dúvida alguma, tem muito talento pelas informações e por aquilo que a gente sabe. O Paulo Barros é o diferente? É o diferente, com certeza. Com certeza. Até porque não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou dizendo se o trabalho dele é bom ou ruim, até porque claro, isso não me cabe. Cabe aos torcedores e os apaixonados pelo carnaval, enfim, não cabe a mim. Mas na acepção da palavra é diferente. Eu acho que é por isso que vem fazendo muito sucesso. Porque ele conseguiu desenvolver um trabalho que é apresentado de um modelo totalmente diferente dos outros carnavalescos, e independente se as pessoas gostam ou não, elas falam, é diferente. Diferente e com recursos, né? Também. Porque tem que levar em conta isso, né? Também, Quer dizer, também. Exatamente. Aliás, desculpa me alongar, né? Não, mas isso é importante. Os assuntos vão surgindo. Um exemplo muito claro disso que você está dizendo. Em 2011, o tema da Mocidade Alegre era ilusões. A gente falava sobre as ilusões, o nome era Carrossel das Ilusões, e eu tive a ideia que, assim, eu cismei que eu queria um carro alegórico que representasse o ilusionismo, e a gente colocaria uma espécie de um elevador hidráulico que fizesse esse carro levitar. Né? Então, mas assim, um carro alegórico, pesa toneladas. Isso é possível, só que assim, isso demanda de um custo absurdo, principalmente para o Carnaval de São Paulo. Claro.
Então, quer dizer, de repente lá no Rio eles têm as ideias e elas são viabilizadas com mais facilidade pela estrutura e pelo poderio financeiro das escolas de lá. E aqui as coisas às vezes ficam no caminho. Então, esse é um exemplo muito claro. Além do diferente, além de um trabalho apresentado com personalidade por ele, também tem os recursos, isso é óbvio. Se você abrir os jornais, os classificados do último domingo, você encontra lá um caderno sobre funções e sobre nível salarial. Nível salarial do gerente de banco. Vai de tanto a tanto. É naquela faixa. Qual é o nível salarial de um carnavalesco? De quanto a quanto? Olha, pelas informações, claro, você não tem números redondos. Eu não tenho números. Mas pelas informações que você tem. Olha, se eu te disser que eu não tenho parâmetro, você me acredita em mim? De verdade. Porque assim, eu já ouvi falar que tem carnavalesco que recebe desde 60 mil até 300 mil. Estamos falando... eu não sei dimensionar. Estamos falando pelo carnaval ou estamos falando por mês? Não, por carnaval. Por carnaval. E o carnaval significa o quê? Um ano? Olha... Quantos meses? Também vai variar muito de escola para escola. Tem escola que fecha... Por exemplo, a Mocidade Alegre, que é uma escola que, nesse segmento carnavalesco, tem uma estabilidade de profissional e relacionamento com a diretoria. Porque eu e o Márcio Gonçalves, nós estamos desde 2008 para o carnaval de 2009. Então acontece de logo após o carnaval, ou às vezes até mesmo antes do desfile, a presidente nos chama e renova o contrato. Então, um contrato anual. Isso, aí significa que é daquele momento até o carnaval seguinte. Entendi. Então, um ano. Só que tem escolas que não definem ali diretamente no desfile, espera passar 1, 2 meses. Então, assim, olha, só em abril eu vou definir se eu vou renovar ou não. Então, quer dizer, aí esse contrato é de abril até fevereiro próximo, portanto, tecnicamente não é de um ano. Então, isso vai variar muito de escola para escola. Quando você falou de 60 a 300, quer dizer, 60 significa, se estivermos falando anual, R$5.000 mês. Sim. Tá certo? 5 vezes 12, 60. E existe um nível salarial bem mais elevado no mercado. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E há uma disputa pela função? Tipo, a escola B vai atrás do carnavalesco da escola A? Sim, isso acontece. Acontece. É por isso que existe o contrato? Exatamente. Até por isso tem um contrato. Acontece, lógico. Eu acho que qualquer segmento. Deve acontecer também no futebol. Então, por exemplo, quando sabe que na Europa um determinado jogador está disponível, tá? Eles chamam de janela, né, o período de transferência. Então, no carnaval também é assim, nas escolas também. Quer dizer, os times brigam para tentar tirar um bom profissional daqui para lá. Acontece. Claro que assim, como o número de escolas perto de outros mercados, de repente, televisão... enfim, são 14 escolas no grupo especial, então existe um cuidado muito grande para que isso seja feito com ética, antigamente nem tanto, hoje em dia tá tudo muito mais ético nesse sentido, as pessoas têm mais cuidado ao negociar, enfim, a buscar esse tipo de recurso, que é trazer profissionais de outras escolas. Entendi. Para finalizar, Marília Pêra, então você vai delirar, né? Você vai voar. Né? Olha, já estou delirando, porque... Desde a questão cinema, teatro... Exatamente, da imagem de uma diva do cenário brasileiro, até mesmo as soluções concretas que isso possibilita, né? Porque ela é muito versátil, então ela já transitou entre teatro, cinema e televisão, enfim, recebeu prêmios no Brasil e no mundo inteiro. Então, tem sido muito prazeroso estar nesse universo do teatro, do cinema e da televisão e usar o carnaval como um elemento, né, um agente cultural para poder multiplicar algumas coisas que ficam muito escondidas no beco da história. Né? Então, às vezes, as pessoas não sabem exatamente. Conhece, por exemplo, ela pelo Pé na Cova, o seriado da Globo, ou então por uma determinada novela, mas tem tantos e tantos outros papéis de teatro, até porque o Brasil é um país que o teatro ele ainda é visto, de alguma maneira, como uma manifestação cultural de elite. Então, tem tanto recurso e elemento teatral para mostrar nesse desfile que está sendo muito bacana. E ela tem uma carreira de décadas. Tem. Né? E você vai ter que resumir tudo isso em alguns minutos. Pois é. E ela recebeu muito bem essa homenagem. Né? Nós fomos, eu e a presidente Solange, até o Rio de Janeiro, né? Para poder até mesmo solicitar autorização. Porque quando você entra nesse campo da biografia, enfim, você tem que pedir autorização e saber da opinião da pessoa o que ela
também acha importante ser contado. E foi muito bacana. Sidney, foi ótimo conversar com você, aprendemos um pouquinho mais. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Com o Sidney França, carnavalesco da Mocidade Alegre, escola importante de São Paulo, fizemos um pouco mais de entrevista especial para você. Até a próxima.